Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Seca. Meu nome é Mariana Brito e nós vamos tratar hoje sobre a indignidade, e é um assunto bem polêmico. Na redação atual do artigo 1814 do Código Civil, nós temos a seguinte disposição: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Inciso 1º, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, o que esse artigo está trazendo aqui? A possibilidade de exclusão de um herdeiro porque ele ou matou a pessoa da sucessão, que está aberta a sucessão, ou seu ascendente, seu companheiro, seu descendente. Então, essa é uma possibilidade de exclusão de um herdeiro. O que é interessante a gente observar aqui é o final desse inciso 1º. Essa parte, a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Notem que aqui ele não prevê colaterais. Então, se uma pessoa cometer homicídio a um familiar da linha colateral daquela pessoa que a sucessão foi aberta, ela não poderá ser indigno, não poderá ser excluído da sucessão. No caso da Suzane von Richthofen, da abertura de sucessão relativa ao falecimento do tio dela, ela não vai poder ser declarada indigna, ela não vai poder ser excluída da sucessão do tio dela. Por quê? Nesse final desse inciso, ele prevê cônjuge, então se ela tivesse cometido homicídio contra a esposa ou o companheiro do tio dela, aí sim ela poderia ser declarada indigna. Se ela tivesse cometido homicídio contra um ascendente, ou seja, os avós dela, ela tivesse matado os avós dela, ela poderia ser excluída da sucessão do tio dela, porque são os ascendentes dele. Se ela tivesse cometido homicídio contra os primos, filhos do tio dela, ela poderia ser excluída da sucessão, porque ela teria cometido homicídio contra descendentes dele. Agora, nesse inciso 1º, não tem a previsão de colaterais. Então, ela cometeu homicídio contra os pais dela. E esse tio dela é irmão do pai dela. Então, essa linha entre o tio e o pai dela é a linha colateral, não é a linha reta. Então, nesse caso, ela não pode ser declarada indigna porque ela cometeu homicídio contra parente da linha colateral do tio dela. Ela não entra nessa hipótese desse inciso 1º. Agora, a redação do inciso 2º. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Então, esse inciso 2º, ele está falando sobre crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Nesse caso aqui, ele prevê apenas contra a pessoa que foi aberta a sucessão, contra o decujus, e também contra cônjuge ou companheiro. Aqui já é um pouco mais limitado que do inciso 1º, que fala tanto de cônjuge, companheiro, como ascendentes e descendentes. Aqui só a pessoa, cônjuge e companheiro. E nesse caso aqui a gente tem um exemplo conhecido que é do Cid Moreira, que declarou a indignidade por testamento dos herdeiros em razão de injúria, de ofensa grave, de calúnia. Inciso 3º. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então aqui entra o caso de coação, né, ou sem violência ou com violência, ou por meios fraudulentos, de impedir que a pessoa disponha livremente dos seus bens. A pessoa ela pode dispor, se houver herdeiros necessários, né, de 50% de seu patrimônio. Se não houver herdeiros necessários, ela pode dispor da forma que lhe aprouver. Agora, se tiver alguém que esteja fazendo essa coação para que a pessoa não disponha livremente, é um caso de indignidade do inciso 3º. Agora, a redação do projeto de reforma, o que vai mudar? Então, vamos lá. Artigo 1814. Tem a mesma redação do caput atual. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que... E aí, a alteração vem nos incisos. Inciso 1º. Tiverem sido autores, coautores ou partícipes de crime doloso, ato infracional ou tentativa destes contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, convivente, ascendente ou descendente. Então, o que muda nesse inciso 1º? Ele está
colocando nesse inciso tanto o inciso 1º da redação atual, que fala sobre homicídio, ele também está incluindo o inciso 2º, que fala sobre crimes contra a honra. Por quê? Aqui ele está falando sobre qualquer crime ou ato infracional. Então, nesse inciso, ele ainda é mais abrangente do que os incisos da redação atual. Então, aqui ele está falando sobre crime doloso, ato infracional ou tentativa desses. E aí, no final, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, sobrevivente, ascendente ou descendente. Então, nesse final aqui, é a mesma disposição referente à questão do homicídio, inciso 1º da redação atual. Então, ele é mais abrangente também no que se refere aos crimes contra a honra, porque como eu tinha falado anteriormente, nos crimes contra a honra era só contra a pessoa cuja sucessão se tratar e o cônjuge ou convivente. Nesse caso da redação do projeto de reforma, ele está falando sobre cônjuge, convivente, ascendente ou descendente também para crimes contra a honra. Na verdade, para todos os tipos de crime e ato infracional. Inciso 2º. Tiverem sido destituídos da autoridade parental da pessoa de cuja sucessão se tratar. Então, nesse caso, se o pai ou a mãe foram destituídos do poder parental, ele vai poder ser declarado indigno da sucessão daquele filho. O inciso 3º, que fala sobre violência, coação, meios fraudulentos para que a pessoa não possa dispor de seus bens em testamento, permaneceu com a mesma redação. Agora, o inciso 4º. Tiverem deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo, voluntário e injustificado contra o autor da herança. Essa, para mim, é a melhor alteração, a melhor novidade desse projeto de reforma. Porque, atualmente, se um filho abandona o pai, ele não oferece o apoio financeiro, emocional para esse pai, essa mãe, ele não pode ser declarado indigno, porque não há previsão legal. Mas com o projeto de reforma, isso vai ser uma possibilidade de indignidade. E acho totalmente justo. E o inverso também é verdadeiro. Se um pai abandona afetivamente um filho, abandona materialmente um filho e esse filho vem a falecer, o pai e a mãe que cometerem esse abandono também vão poder ser declarados indignos. Então agora nós vamos passar para a comparação do artigo 1815. A redação atual tem a seguinte disposição: a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Esse parágrafo 2º, ele foi incluído pela Lei 13.532, de 7 de dezembro de 2017. E por que ele foi incluído só em 2017? Foi por causa do caso da Suzane von Richthofen. Porque antes disso, antes dessa inclusão dessa lei, somente os herdeiros poderiam ingressar com a ação de indignidade. A partir dessa alteração, o Ministério Público também pode ingressar com a ação de indignidade. Então, em casos mais graves, principalmente de homicídio, por exemplo, o Ministério Público pode intervir para declarar essa indignidade. Também é interessante falar sobre essa questão da inclusão do Ministério Público como legitimado para ingressar com a ação de indignidade, porque a gente faz uma comparação entre os casos da Suzane e o caso da Elise Matsunaga. Porque no caso da Elise, que foi em 2012, que também foi antes dessa lei, a própria família do Marcos Matsunaga ingressou com a ação de indignidade. Então, na verdade, no caso deles, não teve uma omissão da família ali. Mas no caso da Suzane von Richthofen, os familiares ficaram um pouco... não sabiam se ingressariam ou não com a ação de dignidade. Então, na verdade, o Ministério Público precisou tomar a frente da situação para poder ingressar com a ação de indignidade. Então, por isso, essa lei ela foi originada por causa da situação da Suzane von Richthofen. Agora, a redação do projeto de reforma tem a seguinte disposição: a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Até aqui, ele é igual à redação atual do caput. Mas então, na parte final, ele inclui em ação proposta por qualquer herdeiro sucessível do autor da herança
ou pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública incondicionada. Então aqui ele já coloca a legitimidade para ingressar com essa ação no caput e ele fala que o Ministério Público ele só vai ser legitimado para ingressar com essa ação nos casos de crimes de ação penal pública incondicionada. Na verdade, é o que já acontece, mas ele aqui deixou claro que essa é a competência do Ministério Público, somente para crimes de ação penal pública incondicionada, porque o resto, que é ou condicionada, que exige representação, ou crimes de natureza privada, não tem necessidade do Ministério Público se envolver. Parágrafo 1º. Sendo a ação proposta pelo Ministério Público, os demais herdeiros devem ser cientificados da demanda para que declarem se concordam ou não com a propositura da ação. Então aqui, o Ministério Público ingressou com a ação de indignidade. Os herdeiros serão cientificados de que o Ministério Público ingressou com essa ação e eles vão se manifestar se concordam ou não com essa ação. Parágrafo 2º. Caso discordem e a ação seja julgada procedente, o quinhão do indigno, não havendo direito de representação, será apenas dos herdeiros que com ela concordaram. Ou seja, nesse parágrafo 2º, que aliás não tem correspondência com a redação atual, ele fala que se os herdeiros foram cientificados de que o Ministério Público ingressou com essa ação e eles não concordaram com essa ação, eles não vão concorrer àquele quinhão daquele herdeiro que for declarado indigno, se a sentença for procedente. Então, olha só, o Ministério Público ingressou com a ação de indignidade contra um herdeiro. Os outros herdeiros foram cientificados. Eles foram se manifestar. Aí não concordaram. Vamos dizer que tem dois. Um não concordou e um concordou. Então, se na sentença for julgado procedente, ou seja, esse herdeiro, que é o polo passivo dessa ação, ele for declarado indigno e excluído da sucessão, o quinhão que seria dele, ele vai somente para o herdeiro que concordou com a ação. Quem não concordou com a ação não vai concorrer a esse quinhão. Ainda no parágrafo 2º, nós temos a parte final, que tem a seguinte redação. Se todos discordarem, a cota do renunciante será revertida em favor do estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. Então, se todo mundo discordar com a ação de dignidade, esse quinhão não vai ser partilhado por ninguém. Esse quinhão vai ser destinado a uma entidade beneficente a critério do juiz. Parágrafo 3º. A não manifestação no prazo decadencial de 30 dias implica concordância. Então, os herdeiros foram cientificados da ação promovida pelo Ministério Público. Se eles não se manifestarem, presume-se a concordância. O parágrafo 4º tem a mesma redação do parágrafo 1º da redação atual. Ele fala sobre a questão do prazo para ingressar com a ação de indignidade, que é de 4 anos. Então esse foi o conteúdo de hoje, foi a parte 1 da indignidade, o assunto é extenso, então no próximo vídeo eu vou trazer a indignidade parte 2. Eu espero que tenham gostado, que o conteúdo tenha sido fácil de compreender e espero vocês no próximo vídeo.